classificado. Outro jogo que aconteceu e teve classificado foi o Esportivo de Luquenio, que venceu o Guarani do Paraguai por 1-0. O Esportivo Ameliano venceu o Olímpia por 2-0 e está classificado. Olha a decisão nos pênaltis. Em jogo corrido 0-0 nos pênaltis, Deportivo Garcilaso venceu o ADT de Taima e avança. Outra Universidade Sérgio Valerro venceu o Sport Huancayo em casa por 2-0 e conseguiu também a sua classificação. Danúbio venceu o Montevidéu Wanderers e se classificou para a próxima fase da competição. Racing do Uruguai venceu por 2-0 o Cerro de Largo e também está classificado. Outra decisão nos pênaltis. As últimas duas decisões aqui, as últimas duas partidas a mencionar, com decisão nos pênaltis. Em tempo corrido, empate 1-1. Carabobo e Metropolitanos foram para a decisão dos pênaltis e Metropolitanos venceu por 5-4. Última decisão também nessa fase da Copa, né, que é a primeira fase da Copa Sul-Americana. Nós tivemos ontem a partida entre Raio Zuliano e Laguaira. Esse jogo terminou em 0-0 e o Raio Zuliano passou, né, venceu nos pênaltis 4-2 e avança para a próxima fase de grupos da Copa Sul-Americana. São 9h40. Vamos saber agora como está a Copa Libertadores da América e quem informa é o Daniel Valdez. Como está a Libertadores, Daniel? Só um jogo melhor que o outro. O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Júnior Santos brilha com golaços e Botafogo vence o Bragantino pela Libertadores. Quem marcou pela equipe paulista foi o Juninho Capixaba. O atacante marca 2 vezes no Nilton Santos e cariocas ficam em vantagem. O jogo de volta será na quarta-feira em Bragança Paulista. Outro jogo que também ocorreu foi do Palestino. O Palestino venceu o Nacional fora de casa e consegue vantagem. O time do Chile ganha por 2-0 no Defensores del Chaco e pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta pela terceira fase da Libertadores. Outro jogo que também foi jogão foi o Always Ready, desperdiça chances e vence o Nacional do Uruguai na altitude. A mais de 4 mil metros acima do nível do mar, o time boliviano domina rival uruguaio e leva vantagem de apenas um gol em busca de vaga nas quartas de finais da Libertadores. Colo-Colo arranca empate fora de casa contra o Trinidense. O jogo foi 1-1. O time paraguaio abre o placar, mas cede empate e perde a chance de levar vantagem para o Chile. Esses foram os destaques da Libertadores. Gabriel? Maravilha, Daniel. Lembrando que os jogos pela Libertadores, né, os jogos de volta, estes foram os jogos de ida. Os jogos de volta acontecerão na próxima terça, quarta e quinta-feira. Agora são 9h42, 9h42, 10h42 é o horário de Brasília. Continuamos o giro aqui pelos 1410 da Nova Clube de Corumbá. Vamos falar agora dos campeonatos regionais. Olha, Campeonato Carioca, semifinal, primeiro jogo, primeira partida, vai acontecer amanhã entre Fluminense e Flamengo com mando de campo do Flusão. Amanhã, às 8 horas da noite, no estádio do Maracanã, tem Fla-Flu ou Flu-Fla, Fluminense e Flamengo. E no domingo, o Vasco da Gama vai enfrentar o Nova Iguaçu. Essa partida acontece às 17h30. Vasco e Nova Iguaçu com mando de campo na primeira partida de ida do time do Vasco da Gama. Vamos agora falar do Campeonato Paulista, Daniel. Exatamente. Vamos falar do Campeonato Paulista. Me dê só um minutinho. Vamos avançando então, agora são 9h43. 9h43, 10h43 é o horário de Brasília. Enquanto o Daniel ganha os minutinhos dele, vamos falar do Campeonato Sul Mato Grossense. É a 10ª rodada do Campeonato Sul Mato Grossense que começa amanhã, viu, gente? Nós teremos 4 partidas neste final de semana, 4 partidas que acontecerão pelo Campeonato Sul Mato Grossense amanhã.
Amanhã nós teremos lá no Municipal de Coxim enfrentando Costa Rica, e o Operário de Campo Grande vai enfrentar a Portuguesa. Pelo grupo B, nós teremos Dourados e Vinhema e Aquidauanense e Corumbaense. Partida do Aquidauanense contra o Corumbaense vai ser às 3 horas da tarde, horário local, lá no estádio Noroeste. Vamos então resumir. Olha, amanhã, 4 partidas pelo estadual. Coxim enfrenta a Costa Rica no Municipal de Coxim. Operário enfrenta a Portuguesa também às 15 horas, lá nas Moreninhas. Às 15 horas, as últimas 2 partidas. No Douradão, o Dourados recebe o Iviema e o Aquidauanense recebe lá no Noroeste o time do Corumbaense. A chave está da seguinte forma. Líder do grupo A é o Operário com 17 pontos. Na segunda posição aparece a Portuguesa com 12. Terceiro, Coxim, 11. Quarto, Costa Rica, 10. O rebaixado é o Náutico. Pelo grupo B, nós temos aqui o Dourados na primeira posição, 14 pontos. Aquidauanense é o segundo com 12. Corumbaense aparece em terceiro com 9. E Vinhema é o quarto colocado com 7. O Novo foi rebaixado nesta fase do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. Agora nós vamos ao Giro Paulista. Como estão as partidas em São Paulo, do Daniel? Fim de semana vai ser recheado de partidas para o torcedor, para quem acompanha o Campeonato Paulista. No sábado teremos apenas 2 jogos entre Palmeiras e Botafogo Paulista. E também Santos e Inter de Limeira. No domingo terão jogos Guarani e Bragantino, Ituano e São Paulo, Mirassol e São Bernardo, Novo Horizontino e Portuguesa, Santo André e Ponte Preta, Água Santa e Corinthians. Todos esses jogos serão realizados no domingo, às 16 horas. 9 horas e 46 minutos no Pantanal. 10h46 em Brasília. Olha, gente, o papo agora é Champions League. Nas últimas terça e quarta-feira, nós tivemos rodada pela Champions League, 8ª de final. Porto venceu o Arsenal por 1-0, jogo de ida. Nos jogos de ida, nós tivemos também Napoli empatando com o Barcelona em 1-1. Paris Saint-Germain venceu o Real Sociedad por 2-0. O time do Internacional venceu o Atlético de Madrid por 1-0. PSV venceu o Borussia Dortmund por 1-1, empatou, né? Não teve vitória, teve empate. Lazio venceu o Bayern de Munique por 1-0, jogo em casa. O Copenhagen perdeu para o Manchester City por 3-1 e o Real Madrid venceu o Red Bull Leipzig por 1-0. Lembrando que nessa fase de 8ª de final, falei dos jogos de ida, agora vamos trazer os resultados dos jogos de volta, né? Dos jogos de volta aconteceu no último dia 5, já o retorno. Paris Saint-Germain venceu mais uma vez, agora fora de casa, venceu o Real Sociedad e avança para a próxima fase. Paris Saint-Germain classificado 2-1, placar acumulado 4-1 para o PSG. Outro que também conseguiu de virada a sua classificação, jogando em casa, o Bayern de Munique venceu o Lazio por 3-0. Placar final 3-1 para o Bayern. Outro que conseguiu a sua classificação foi o Manchester City. O Manchester venceu por 3-1 de novo o Copenhagen. Placar acumulado 6-2. Real Madrid e o Leipzig, Red Bull, ficaram no empate 1-1. Placar acumulado 2, Real Madrid, Red Bull 1. Então nós já temos alguns classificados aqui. Na próxima semana nós teremos as partidas decisivas dos que restam ainda para a próxima fase, para a classificação na Champions League para as quartas de final. Nós teremos o jogo de volta de Arsenal versus Porto. Agora o jogo vai ser na casa do Arsenal, terça-feira, às 16 horas. Barcelona vai enfrentar em casa o Napoli. Essa partida está em empate em 1-1. Essa partida vai acontecer lá na casa do Barcelona. Olha, também nós teremos o Atlético de Madrid recebendo o Internacional. E a partida, antes de começar o apito, antes do apito inicial da partida,